O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, visitou Damasco, na Síria, onde se encontrou com Ahmed al-Shara, também conhecido como Abu Mohamed al-Jolani, chefe da administração síria que tomou posse após o colapso do regime de Bashar al-Assad, e com o chefe de diplomacia, Assad al-Shaibani. O ministro italiano falou da cooperação entre Síria e Itália em setores cruciais como a energia, as infraestruturas e a saúde. Acrescentou que poderiam ser iniciadas colaborações culturais entre as universidades dos dois países. A administração de Al-Shara está a trabalhar para que os países ocidentais levantem as sanções impostas nos últimos anos contra o regime de Assad, agora extinto. Na semana passada, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e de França, Jean-Noël Barrot, deslocaram-se à Síria, assinalando a primeira visita de diplomatas da União Europeia desde o fim do poder de Assad. Ambos os ministros insistiram numa transição pacífica. Após a conversa entre o bilionário Elon Musk e a candidata da AfD a chanceler, Alice Weidel, começam a aumentar as preocupações relativamente à influência dos super ricos em processos eleitorais. Pelo que a ONG Lobby Control questiona se esse conteúdo, transmitido na rede social X, pode ser considerado um donativo. Wir sehen hier tatsächlich sogar Alarmstufe Rot, denn Musk hat sich massiv in den US-Wahlkampf eingemischt mit sehr viel Geld und hat jetzt eben auch in UK angekündigt, 100 Millionen US-Dollar spenden zu wollen an eine rechte Partei. In Deutschland ist das formal nicht erlaubt, eben weil Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland verboten sind. Aber wenn Musk das wirklich machen will, dann gibt es da Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel über undurchsichtigere Vereinskonstrukte oder über Tesla Deutschland. Das müsste man sich genau anschauen, ob das nicht möglich wäre. A ONG fala ainda de uma ameaça para a democracia. Und das zeigt eben, das deutsche System ist für so eine Art von Einflussnahme, wenn der reichste Mensch der Welt aus dem Ausland plötzlich massiv viel Geld in das deutsche Parteiensystem pumpen möchte, nicht gewappnet. A Lobby Control pede ainda a introdução na Alemanha de limite máximo para estes donativos. Und wir müssen uns halt entscheiden. Entweder wir haben Superreiche oder wir haben eine Demokratie. Beides zusammen funktioniert nicht. Mas será demasiado tarde para as próximas eleições alemãs? As autoridades marítimas da Estónia afirmam ter intensificado as patrulhas no Mar Báltico na sequência das suspeitas de sabotagem de um cabo elétrico no mês passado. Uma medida que pretende assegurar a identificação atempada de movimentações suspeitas por parte de outros navios. Assim, pelo menos 3 embarcações da Marinha desse país fazem agora parte dos esforços de patrulha levados a cabo pelos países da NATO, após o incidente que afetou o cabo Estlink 2, que liga a Finlândia e a Estónia através do Mar Báltico. As suspeitas recaíram imediatamente sobre a Rússia, embora as acusações não tenham sido comprovadas e o Kremlin tenha negado o envolvimento na ocorrência. Tratou-se apenas de um dos vários incidentes que têm ocorrido no Mar Báltico desde o início da invasão russa da Ucrânia, mas as autoridades europeias ainda não acusaram diretamente Moscovo devido à falta de provas irrefutáveis. A Euronews conversou com o argumentista ucraniano Alexander Shur e o vice-presidente da Promote Ukraine, Vasil Kushmus, para falar sobre Bucha, a primeira longa-metragem gravada na Ucrânia desde a invasão russa. This is a feature movie based on a true story about the real man, citizen of Kazakhstan, Konstantin Gudauskas, who saved more than 200 people from Bucha and other occupied territory on the spring 2022. And we try to show what happened in the time. All Ukrainian characters in this movie, their story are real. I'm as a screenwriter, I met with them. They told me their stories, and we try to show what happened in Ukraine. Is it fair to say that that was the hardest job that you have done? No, yes, I was comedy writer before this job. I have been working with Volodymyr Zelensky for 15 years when he was still an actor.
I wrote some comedy movies, but when they were started, I was volunteer, but I wanted to do what I can do the best, shooting. And when I heard from the news the story, I understood that this story will resonate with every person in the world because it's very interesting. When Ukrainians save Ukrainians, it's understandable. But when citizens of Kazakhstan, he's a Lithuanian Jew who can go to another country, decided to stay in Ukraine and to save Ukrainians or to risk his life. It's a powerful message that nobody can stand aside when such evil things are happen. I think it's very nice product which we can show to worldwide, and Ukrainian cinema should be proud of such type of movies. This is film about human beings, about the human choice. It's something which you cannot ignore, because if you have at least little bit humanity in your heart, it's will touch you, yeah. Pelo menos 10 pessoas morreram nos incêndios que continuam a afetar várias cidades da área do condado de Los Angeles. Um sexto fogo veio juntar-se aos 5 até agora combatidos pelos bombeiros. Os de Palisades e Eaton são os maiores. Só estes dois já queimaram quase 12.000 hectares desde terça-feira. We are now actively engaged in a new brush fire. We're calling it the Kenneth Fire in the West Hills area of Los Angeles on the border of Ventura County. This fire was over 50 acres upon arrival, with the potential for rapid growth. Estes dois incêndios queimaram mais de 10.000 casas, edifícios e outras estruturas esta semana, de acordo com as autoridades. Os incêndios obrigaram à retirada de cerca de 150.000 pessoas, à medida que inúmeras casas continuavam a ser reduzidas a cinzas. O incêndio Kenneth, de rápida propagação, começou ao fim da tarde de quinta-feira no Vale de San Fernando, perto do bairro de West Hills. But I've woken up with burning eyes and a sore throat, coughing. I've had friends talk about getting nosebleeds. It's just awful. I'm sleeping in a mask. O presidente Joe Biden já disse que estes são os piores incêndios de sempre em Los Angeles. The amount of smog and toxins in the air, it's like, even though our house is spared, obviously we're probably not going to be able to move back in for months. Os bombeiros fizeram progressos importantes na quinta-feira ao abrandarem a propagação dos incêndios de Eaton e Palisades. No entanto, o incêndio de Eaton continua completamente por conter, enquanto o de Palisades está contido apenas numa pequena percentagem. O governo ainda não divulgou números sobre o custo dos danos sofridos, nem forneceu pormenores sobre a quantidade de estruturas ardidas. A empresa privada AccuWeather estima os danos em até 146 mil milhões de euros. Os cientistas alertam que é necessário encontrar soluções rápidas, já que as temperaturas globais estão prestes a ultrapassar o limite crucial de 1,5 graus Celsius de aquecimento previsto no Acordo de Paris. Segundo o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Observatório Europeu Copérnicos, 2024 foi o ano mais quente de sempre. E o primeiro ano civil em que a temperatura global excedeu 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. A mesma fonte notou ainda que cada um dos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, foi um dos 10 mais quentes de que há registro. Os peritos alertam assim para o facto de os dados mostrarem que as temperaturas globais estão agora a subir para além do que o mundo moderno alguma vez experimentou. E recordam as condições climatéricas excepcionais registadas no ano passado. O antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, falecido no dia 29 de dezembro, aos 100 anos, foi homenageado com um funeral de Estado na Catedral Nacional de Washington, esta quinta-feira. Todos os presidentes vivos que sucederam a Carter, incluindo o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estiveram presentes, tal como líderes de todo o mundo, como o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau esteve também presente poucos dias depois de ter anunciado a demissão.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participou igualmente na cerimónia. O ainda presidente Joe Biden foi encarregado de fazer o elogio fúnebre a menos de 2 semanas de deixar o cargo. Biden proferiu uma mensagem emotiva que sublinhou a profunda relação que partilhou com o 39º presidente dos Estados Unidos. Many think he was from a bygone era, but in reality, he saw well into the future. A white Southern Baptist who led on civil rights, a decorated Navy veteran who brokered peace, a brilliant nuclear engineer who led on nuclear nonproliferation, a hardworking farmer who championed conservation and clean energy, and a president who redefined the relationship with a vice president. Biden terminou o elogio fúnebre com uma nota pessoal, partilhando que sente falta de Carter, mas consola-o saber que ele e a sua amada Rosalynn, a esposa de Carter, se reuniram novamente. O caixão de Jimmy Carter foi novamente colocado num avião após a cerimónia de Estado e transportado para a cidade natal, Plains, na Geórgia. O falecido presidente irá receber uma última homenagem, um funeral privado com a família e amigos. Será enterrado ao lado da mulher com quem viveu 77 anos.